Boa noite, sexto ano, tudo bem? Como é que vocês estão, meus bacanas, minhas crianças, tá tudo certo? Estamos de volta aqui em mais uma videoaula com a correção da atividade de revisão para o teste da nossa segunda unidade, né? Esse teste é a parte 1. Então nós vamos ter uma outra parte da atividade. Vamos fazer a atividade, vamos corrigir a atividade, que vai ser a parte 2, certo? Então daí tá na tela, tá aí as respostas. As perguntas eu não tenho aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui para poder a gente ler as perguntas. A primeira questão fala das informações sobre algumas informações sobre a organização política do Egito. O Egito, o governador geral do Egito chamava-se Faraó. Ele era visto como um deus e ficava no topo da hierarquia. O seu sistema de governo era teocrático, ou seja, o que é um sistema de governo teocrático? É quando aquela pessoa que governa aquele local, ele é considerado como um deus. Então é por isso que chama-se sistema de governo teocrático. Então o faraó era esse deus para os egípcios e ele governava de maneira geral todo a terra egípcia, certo? A segunda questão fala um pouquinho sobre as construções das pirâmides do Egito. Eram construções muito gigantescas, grandes, tinham uma estrutura bastante sólida. Sua construção, eles começavam com tijolo e terminavam com pedras em alguns casos. Aí só foi para complementar a resposta. Então essas construções egípcias, elas eram construções que chamavam a atenção. Até hoje a gente olha para as pirâmides, a gente se impressiona com a extensão, o tamanho, a forma daquelas construções, né? A terceira questão fala de mumificação de corpos. Então, para que se mumificavam os corpos? Eles conservavam aqueles... O que é mumificar? É conservar. Eles conservavam aqueles corpos e tinham, na crença deles, tinha esperança daquele corpo, daquela alma ainda abrigar aquele corpo, aquele corpo ainda abrigar aquele espírito que havia sido embora. Então haveria um reencontro, espírito e alma. Então não é como a gente crê que morre e se desfaz. Não, para eles aquela alma, aquele espírito saiu daquela pessoa, mas ele poderia voltar para aquele corpo. Então eles faziam a mumificação do corpo. Quarta questão, fala sobre o rio Nilo. Então a gente falando um pouquinho do rio Nilo, o rio Nilo dele dependia para o desenvolvimento da agricultura. No período de cheia, ele tomava aquelas margens, mas ele trazia substâncias para aquela terra e aquela terra se tornava fértil quando aquelas enchentes iam embora. E também com o rio Nilo, eles criaram um sistema de irrigação que foi usado para o desenvolvimento da agricultura naquela época, né? Então esse desenvolvimento da agricultura, essas cheias do Nilo, esse desenvolvimento da agricultura garantia a estabilidade política
e o domínio simbólico de Faraó. Ou seja, Faraó tinha o controle sobre aquilo. E essas enchentes, o rio Nilo contribuía para estabilizar o sistema político do Egito, certo? Quinta questão fala de embalsamar. O que é embalsamar um corpo? Eles embalsamavam os corpos com a esperança de que aquele corpo voltaria a ser habitado pelo espírito daquela pessoa que foi morta. É praticamente a mumificação, o embalsamento de uma coisa e outra são quase que sinônimas, né? Certo? Sexta questão. A sexta questão é o que é que justificava o plantio no Oriente Antigo. Para aquelas pessoas, eles criam que aquele deixe-me ver, perdi a pergunta aqui. O que era que se justificava aqueles plantios no Oriente Médio? Eles achavam que era todo o desenvolvimento, o desenrolar daquela agricultura, daqueles plantios, era por causa dos governantes que eles zelavam pelo bem comum. Ou seja, os governantes se preocupavam com o bem da comunidade. O sétimo já se fala deixa-me ver aqui, da arte egípcia, né? Que a arte egípcia ela não representava apenas olhos e um membro de perfil do ser humano. Ela valorizava muito as características geral do ser humano, né? Essas características de representar apenas o rosto, o tronco ou uma parte só do corpo não fazia parte da arte das pinturas egípcias. Sua religião no oitavo, né? Ela era uma religião politeísta, certo? Ela atribuída a vários deuses, e as ocorrências dos fenômenos da natureza, para eles, era atribuída a esses deuses. O 9 fala de apartheid, não tem muito a ver com... Tem um pouco a ver com o nosso conteúdo, mas o que foi apartheid? Foi um regime de segregação ou separação racial na África do Sul pelo pastor Daniel François. Em 1948, esse sistema apartheid, ele fazia uma separação de negros e brancos, certo? Mas aí a gente vai estudar futuramente, você vai estudar futuramente sobre esse tema. O 10 fala da economia do Império Kush, que foi uma economia baseada na agricultura, e isso fez com que esse império se tornasse o maior centro religioso e comercial, né, da época. O 11 fala das comunidades agrícolas que passavam a cultivar grãos, criar gados, que eram chamados de nomos. 12ª questão e última fala do que é teocracia. E o que é teocracia? É um sistema de governo onde o poder político é fundamentado no poder religioso. Lembra daquela pergunta lá em cima que nós falamos um pouquinho de teocracia? Então tá aí o complemento. Então aí tá a correção da primeira atividade de revisão para o teste. No próximo videoaula nós vamos falar um pouco sobre a parte 2 dessa atividade, certo? Que Deus abençoe cada um de vocês. Tenha uma boa noite, bom dia ou boa tarde, né? E até o próximo vídeo.